rede social, grande meio de comunicação que o mundo jamais tinha visto, né? A internet. Antes só podia entrar nas casas pela televisão e pelo rádio, né? As ondas sonoras do rádio. E hoje o TikTok me coloca na sua mão, dentro da sua casa, a sua cozinha, seu quarto. Que grande poder de comunicação também. Tinha que ser assim, né? O tempo do fim. É o momento final que se aproxima, né? O dia de ontem à noite eu preguei, para mim, uma das maiores mensagens, né, da palavra, sobre o capítulo 7 de Irmial. Você fala Jeremias, mas é Irmial, né? A qual Jeová, o Deus de Israel, mandou ele ficar na porta do templo lá, Jerusalém, o local de adoração, para dar um recado, um aviso, uma advertência ao povo, né? Um juízo que estava chegando, né? O rei da Babilônia, seu general Nabuzaradão, vinha para capturar o povo de Israel para levá-los cativos 70 anos na Babilônia, né? Iam ser acorrentados. O rei lá de Judá, ou de Israel, a última coisa que ele veria era seus filhos sendo mortos e os olhos seriam arrancados, vazados. Tudo porque o povo de Israel recusou andar com Deus e Jeová. Recusou andar com Deus. E nisso é que dá, né? Nisso é que deu essa consequência, né? Dificílima, né? E o povo sofreu. Então, eu disse ontem naquela pregação que eu iria voltar a ela no capítulo 7 de Irmial, Jeremias, versículo 12 e 13, né? Porque o povo estava confiando, estava seguro, como diz os branamistas, seguidor da mensagem de Mombrana, nós temos sensação de segurança, né? Porque nossas mulheres, assim dizem eles, não corta cabelo, não usa esmalte, batom, maquiagem. Será? Porque eles não conseguem viver o que Mombrana viveu. Mombrana disse que Deus falou para ele para nunca ter uma televisão em casa. Hoje os branamistas têm televisão dentro da igreja, dentro do tabernáculo. Telões, televisões. Será que eles vivem o que o William Branham vivia? Mombrana não ouvia rádio. Mombrana não assistia televisão, não. Mas hoje está tudo mudado. Será que elas não cortam o cabelo? E nós estamos no final da era de Laodiceia, voltando a uma curta era efesiana, onde as mulheres têm que usar o véu. Não é só proibido cortar as pontas do cabelo. Agora as mulheres têm que usar o véu. Então, não estão vivendo a palavra original. Os seguidores da mensagem de William Branham, né? Já expliquei aqui. As mulheres não lavaram os pés em Jeruanã. Você fala João capítulo 13, quarto evangelho, mas é Bet-Sorá, Boas Novas e Jeruanã 13. O Mombrana colocou as mulheres para lavar os pés depois da ceia, do cálice e do pão. Onde tem isso na Bíblia? Lugar nenhum. Se não tem na Bíblia, é invenção. Porque Paulo diz em 1 Timóteo 5, versículo 8 e 10, branamistas do Brasil, branamismo, seguidores de William Branham, Paulo diz para a mulher lavar os pés dos varões, dos homens, dos irmãos, dos santos, dos kadosh. É claro que isso é na hospitalidade. Leia 1 Timóteo 5, versículo 8, 9 e 10. Se eu estou inventando, ou se não está escrito. Onde Paulo mandou pagar dízimo? Nas 13 cartas, de Romanos a Filemão, Romanos,
Gálatas, Coríntios 1 e 2, Gálatas, Efésios, Filipenses, Tessalonicenses 1 e 2, Timóteo 1 e 2, Tito, Filemão, Colossenses. Nenhum lugar. Então Mombrana interpretou errado a Bíblia, porque Mombrana diz que todo dízimo, se entrar 1 milhão de reais de dízimo, Mombrana diz que tudo isso é o salário do pastor do tabernáculo. Onde está isso escrito no Novo Testamento, na Brit Hadashah, nas 13 cartas de Paulo às nações? Porque Hebreus 7, versículo 5, Paulo diz que os levitas estabelecem e instituem dízimo de acordo com a lei de Moisés e podem receber dízimo. Mas Hebreus é israelenses, é iudins, é judeus. E as outras 13 cartas, a palavra dízimo nem aparece em Romanos, Coríntios 2, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses 1 e 2, Timóteo 1 e 2, Tito. Não aparece Filemão. Só em Hebreus, mas Hebreus é para quem? É para os hebreus. Mombrana interpretou errado, gente. Mombrana era humano, eu sei. Ele tinha um pilar de fogo. Ele tinha um dom de ver o que a pessoa pensava, de detectar com a mão esquerda as doenças, mas isso aí não torna o homem infalível, não. Mombrana nunca foi infalível. Eu também não sou infalível. Mas eu acredito que a Escritura, porque o nome Bíblia, Biblion, grego, biblioteca, não está aqui dentro. Aqui, Mashiach, quando pregava, dizia, como diz as Escrituras, errai-vos não conhecendo a Escritura e nem o poder de Deus. A Escritura não pode ser quebrada, cancelada, anulada. É o que eu prego, as Escrituras. Tudo que está aqui é Escritura. Não pode tirar nada, acrescentar nada nas Escrituras. Então, Mombrana errou. É difícil de aceitar isso? Mombrana diz, eu erro mais de 1000 vezes por ano. Eu digo, o pregador André Luiz de Goiânia, Goiás, eu erro mais de 1000 vezes por dia. Pensamentos, palavras e ações. Mas não estou falando que é erro consciente, voluntário, porque Paulo fala em Hebreus que para os pecados voluntários não tem perdão. Não há remissão de pecado. A gente erra, peca, mas involuntariamente, inconscientemente, sem ter vontade de errar, de falhar, de pecar. Porque se alguém crucificar o bem, a palavra bem no hebraico é filho, o filho de Deus ia roubar uma segunda vez, é impossível ser renovado para o arrependimento. Não tem salvação mais. Depois que você conhece Yahushua Mashiach e é batizado nas águas em nome em hebraico de Adon Yahushua Mashiach, para o perdão dos seus pecados, de acordo com o verdadeiro Atos dos Achalia. Achalia no hebraico é apóstolo. Então, você tem que ter muito cuidado, porque se alguém põe a mão no arado e volta atrás, não é digno. Está perdido. A graça só tem um caminho, é ida. Se você tentar voltar, você está perdido. Você tem que ir, cruzando as pontes, queimando as pontes, para não voltar atrás, para não ter chance de voltar atrás. Você cruza uma ponte, uma luta, uma batalha, uma perseguição, um problema, e você queima aquela ponte para você lembrar lá na frente, eu não posso recuar, né? Retroceder. Retroceder jamais. Estás a me entender? A graça não é fácil, não. Ela é como a Torá, a palavra lei no hebraico é Torá, não? E Judá, você fala Judas, a carta de Judas diz, havendo Deus salvado um povo do Egito, depois Deus, Jeová, destruiu os que não creram, os que não quiseram avançar e quiseram retroceder. Não lembra que lá acho que é em Números, em Cades Barnea, o lugar do julgamento, Deus mandou escolher um espia de cada tribo, um espia, mandou espiar a terra de Canaã, espiar a terra de Canaã 40 dias, trouxeram um cacho de uva, você come num minuto, né? Mas era 2 homens para carregar o cacho de uva. Então acho que nem 20 homens, lá só tinha 12 espias, nem os 12 espias daria conta de trazer uma melancia, uma abóbora, não daria conta de trazer da terra de Canaã, a terra que manava leite e mel. Porém eles viram nas montanhas lá os filhos de Enaque, aqueles gigantões com um dedo de quase 40 centímetros, o dedo, desse tamanhozão o dedo, ó. Olha o tamanho do dedo.
homizarrão de 3 metros de altura. 10 espias desanimaram o povo de Israel. Apenas, você fala Josué, mas o J não existe no hebraico. Era Rocheia. Em Números 13, Bedimidabá. Números 13, Moisés adicionou o Iúde e o nome dele virou Yehoshua, que é o nome que salva. Que tem Iúde Revav, né, o trigrama. Porque Jeová o Pai tem o tetragrama. E na Tanakh, os 24 livros do Velho Testamento, você sabia que a Bíblia dos Hebreus em Israel hoje só tem 24 livros? O 6º livro chama Yehoshua. O primeiro é Bereshit, Gênesis, Shemot, Êxodo, Bedimidabá, Números, Vaincrá, Levítico, Devarim, Deuteronômio e Yehoshua. Yehoshua e Caleb animaram o povo. Vamos entrar em Canaã. Nós somos pequenos, mas Jeová, o Deus de Israel, é grande. Vamos matar esse gigante, comê-los como come-se pão, mastigá-los. Porque é a promessa de Jeová. Mas 10 espias disseram, não podemos. Eles vão pisar em nós como gafanhotos. Resultado, o povo queria matar Moisés, Moshe, Yehoshua e Caleb. E Deus desceu ali e impediu a matança, né, dos homens de Deus e falou, eu decidi, 40 dias espiar a terra, cada dia 1 ano. Vocês vão rodar esse deserto aqui 40 anos, para cada dia 1 ano. Exceto Yehoshua e Caleb vão entrar em Canaã. O resto vai virar rádio, fêmur, crânio, ossos, caveira. Nenhum de vocês entrará acima de 18 anos. Todos que murmuraram contra mim morrerão nesse deserto. Não espiou 40 dias? Cada dia 1 ano. Está escrito na Bíblia, gente. Então a graça é como a Torá de Moisés, a graça com Paulo. É só a ida. Se você retroceder, você está perdido. Se você pecar voluntariamente, você está perdido. Se você deixar a graça para ir adulterar, prostituir, se por acaso você vier para essa mensagem da palavra original que eu estou pregando, não tem mais jeito não, você decide. Você decide, é só ida. Mashiach disse, quem me renegar, eu renegarei. Está lá disse através de Shaul, Achali, apóstolo Paulo, em Filipenses, né? Se alguém o renegar, ele o renegará. Se alguém for infiel, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Então, retroceder é fatal. Como você não está na palavra original, você está perdido também. Se você morrer nas igrejas, né? Você está perdido. Você está me entendendo? Você me entende? Eu preciso fazer essas perguntas, né? Será que você está me entendendo? Então, o Ermial diz aqui, você fala Jeremias, mas a letra J não existe. E, além do mais, o Ermial tem um título de Deus. Deus tem 72 títulos. Ermial, não é Jeremias, é Ermial. Ial é um título. Natanael, é outro título. Aleluia! Quando você fala aleluia, você está louvando o eterno, Iá, né? Iavé é outro título, né? Mas eu prego o nome Yehoshua, que era o nome do profeta Rocheia, né? Não é Josué? Oséias, né? Quer dizer, salvação, ao adicionar o Yud, virou Yehoshua, que significa Jeová salva. Aí aqui, Ermial 7, Jeová fala ao profeta Ermial, para dizer à nação de Israel, porque estava se sentindo seguro dentro do Beit Tamigdash, o templo, e era o primeiro templo que o Salomão tinha construído. Deus diz assim, Deus é Jeová, e Ermial 7,12, vão a Siló, o primeiro lugar que eu escolhi para nele ser adorado, e veja o que eu fiz ali. O que eu fiz com Siló? Eu vou explicar o que aconteceu com Siló. Porque eu preguei ontem, eu disse, eu vou examinar o que é Siló e vou pregar, né? Para complementar essa pregação, para ela ficar completa, né? Veja o que eu fiz lá em Siló, por causa da maldade de Israel, o meu povo. Ou seja, o povo recusou andar com o Criador Jeová, como Enoque andou, né? 300 anos.
O povo foi infiel lá em Siló, nessa cidade. Foi infiel. Traiu Jeová. Desobedeceu Jeová. E então, vamos ver aqui que Jeová destrói a cidade de Siló. Siló foi um lugar importante, né? Para Ana, a mãe do profeta Samuel, para Samuel foi dedicado, né? Entregue, né? Viveu lá em Siló. Lá em Siló tinha o sacerdote Eli, né? Cujos filhos, Orfi e Finéias, tinham um galfão para separar o melhor da carne, né? Picanha, alcatra. Mas eles eram pecadores, brabo, né? As mulheres iam orar no tabernáculo, eles deitavam com as mulheres, né? Eles eram levitas, sacerdotes incoerentes, irreverentes, pagãos, de sangue. Na carne eles eram filhos de Abraão, mas eles eram filhos também de Belial, né? E lá em Siló, a arca da aliança é tomada, né? Pelos filisteus. Uzá, um dos valentes do rei Davi, a arca vinha sendo trazida no carro de boi, a arca ia tombar, cair no chão, ele estendeu a mão, salvou a arca, mas Deus fulminou Uzá, né? Um dos valentes do rei Davi. Uzá morreu na hora. Mas você vê aqui na Bíblia os filisteus levando a arca, gente. Mas lá na Filisteia, lá na cidade deles, lá em Gaza, a hemorroida ataca os filisteus, né? Todo mundo com problema de hemorroida. O Dagon lá, a cabeça do Dagon é cortada, né? Por causa da arca. Depois a gente vê os filisteus devolvendo a arca para Siló. Porque lá em Siló, o profeta Yehoshua, você fala Josué, mas não tem um J no hebraico. O profeta Yehoshua, que antes era Rocheia, filho de Nu, Ben Nu, Números 13, ele foi que estabeleceu o tabernáculo lá na cidade de Siló. Ele é quem estabelece lá na cidade de Siló. Você pode ler, na sua Bíblia vai estar Josué, mas está errado. Não é Josué, é Yehoshua 18, versículo 1. E por 300 anos a arca da aliança, o tabernáculo, ficou na cidade de Siló. Siló, dentro da terra de Canaã, é o primeiro grande lugar da adoração antes de Jerusalém, né? Samaria, Jerusalém. Ali o povo reunia, né? Depois da conquista de Canaã, era ali que o povo se reunia para adorar o Eterno. O El Elyon, o Altíssimo, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, Jeová, o Criador dos céus e da terra, Adonai, Elohim, Adonai, Senhor meu, Elohim, o Eterno, com seus 72 títulos. Eles reuniam lá em Siló. Eu vou falar onde fica Siló hoje, lá na Terra Prometida, né? 300 anos. Mas nesses 300 anos, ó, lá tem a história de Ana, estéril, né? Que o Eucana tinha 2 mulheres, Penina e Ana. E Penina dava filho, gerava, dava luz, e Ana não. E Ana prometeu que se tivesse um filho, entregaria lá em Siló, para Eli, o sacerdote, cuidar. Mas o filho de Ana virou um grande profeta, Samuel! Para mim, um dos maiores profetas do Velho Testamento. Profeta obediente. Esse não fazia igual o rei Saul, as coisas pela metade. Se Deus desse uma ordem ao profeta Samuel, Samuel fazia completo, 100%, né? Com Samuel não titubeava, não tinha dúvida, não. Mas é em Siló que Deus vai entregar os israelitas lá, a cidade de adoração, aos filisteus, né? Como eles não andou na linha 100% no caminho de Deus, Deus permitiu Siló ser destruída pelos filisteus. Você me entende? Eu estou lendo aqui. Vamos a Siló. E Irmial, que você fala de Jeremias, está dizendo ao povo hebreu que estava rebelde, sacrificando, derramando bebida a deuses estrangeiros, a rainha do céu, né?
a ídolos, tinham colocado ídolos, estátuas dentro do tabernáculo, do templo de Salomão, do Beit Tamigdash. Deus estava vendo tudo. Vão a Siló, Jeremias 7,12, o primeiro lugar que eu escolhi para nele ser adorado, e veja o que eu fiz lá, por causa da maldade de Israel, o meu povo. Vocês têm cometido todos esses pecados de que falei, em Jerusalém agora. E eu os avisei muitas vezes. Os profetas Navim, são mensageiros, boca de Deus, porta-vozes. Eu avisei muitas vezes, e muitas vezes, mas vocês não quiseram me ouvir. Alguém diz assim: oi, Deus fala igual um ser humano. Mas você queria o quê? Ele está usando a boca do profeta Jeremias, que se chama de Jeremias. Para na porta do templo e prega essas palavras. Um ser sobrenatural falando em linguagem humana através de um homem. Jeremias usando o homem. E quando eu chamei, não me responderam. Surdo, Israel teimoso. A pior coisa que Deus veio um homem e uma mulher, a teimosia. Eu li aqui, até preguei ontem à noite, o Israel teimoso, que não aceitava ninguém corrigir, nem Deus, através do Jeremias. Você fala Jeremias, o Jeremias, eles não aceitou a correção, tentaram matar Jeremias, que se chama de Jeremias. Não quiseram me ouvir. E quando eu chamei, não me responderam. Sou eu, Adonai, El Elyon, El Shaddai, Elohim, o Eterno, Yehová, sou eu que estou falando através do profeta Jeremias. Eu vou falar algo aqui ousado. El Shaddai, El Elyon, Adonai, Elohim, Yehová, seu filho Yehoshua Mashiach, está falando com o Brasil e o mundo através desse humilde pregador aqui de Goiânia, Goiás, André Luiz Nunes. Mas ninguém vai crer, não parece. Não dá para crer, né? Como não deram para crer em Jeremias. Eu estou dizendo, a minha pregação é a última. Depois disso aqui, é Elial, de Malahim, indo para Jerusalém, pregar por 144 mil, como eu disse ontem, né? Cabelo branco, barba branca, é ele mesmo, né? E quando ele anda, eu vi num sonho noturno, uma visão, ou sonho, quando esse profeta anda, ele é diferente de todo mundo, porque a arca da aliança está sobre a cabeça dele. A arca da aliança, não sei quantos homens levitas tinham que carregar. Mas esse profeta que vai pregar para os 144 mil, converteu o coração dos filhos, os 144 mil remanescentes, de volta aos pais. Eu vi num sonho, uma visão noturna, que quando ele andava, eu até admirei, né, no sonho. Como é que um homem com barba branca, cabelo branco, velho, consegue carregar um objeto tão grande como é a Arca da Aliança, né? Que dentro da arca estavam os rolos do profeta Moisés, acho que a panela dourada com maná que não estragava, a vara de Arão que não que reverdecia, florescia, né? E eu ficava olhando, né? De repente o celular dele, porque ele vai vir no século 21, Elias, né? Para os 144 mil lá em Jerusalém, Jerusalém. O celular dele estava na minha mão. Aí uma mulher estava falando em inglês, eu não entendi nada. Aí um homem falou em espanhol. Como eu já viajei 14 países, né? E muitos falavam espanhol, aprendi a falar espanhol, hablar espanhol. Eu respondi, eu não conosco. Aí comecei a hablar com o celular desse profeta, não era meu, era dele. Alguém em inglês queria entrar em contato com ele, mas eu não sei como é que o celular dele apareceu na minha mão. Você sabe como é que é um sonho, uma visão, né? A gente não entende, né? Então, o que eu estou pregando é certo, gente. Depois da minha pregação é a vez de Elial para os 144 mil. Não haverá outra mensagem para as nações, os não-judeus, os homens e mulheres das nações, os gentios. Acaba aqui. Não tem mais nada para pregar. Como eu expliquei ontem à noite, o quarto selo que o Mombrana não conseguiu abrir, na Bíblia Scofield, King James era amarelo, o cavalo, né? O quarto cavalo. Na minha Bíblia de Jerusalém é verdoso, esverdeado. É a cor do Corão, do Islã, da religião
das bandeiras dos países muçulmanos islâmicos, árabes, turcos. A Turquia é vermelha, né? A Palestina tem verde, a Arábia Saudita, a Liga Árabe. O Paquistão tem verde, né? O quarto cavalo é um califa, um califado, um sultão. É uma besta muçulmana, como eu preguei ontem à noite, com boca e mandíbula de leão, a besta do mar, Apocalipse 13:2, o Iraque, a Babilônia, Nínive. Mossul no Iraque hoje, atualmente, a Torre de Babel. A besta muçulmana tem característica do Iraque, a Babilônia. Os pés de urso. Se você acha que Donald J. Trump vai destruir o Irã, você está enganado. Os pés da besta muçulmana é urso. O urso é a peste, o Irã. Também diz que ele parece uma pantera, um leopardo. Aí é Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Porque Alexandre o Grande morreu com 33 anos porque não tinha mais nada para conquistar. Essa besta vai conquistar o mundo em 3 anos e meio. Em 3 anos e meio vai fazer guerra, vai tomar as terras, vai tomar o Egito na África do Norte, o Misraim vai tomar Fute, a Líbia vai tomar Cuxa, Etiópia, Eritreia, Sudão, Somalilândia, Somália, vai tomar o Oriente Médio, vai crescer para o sul, Egito, para o Oriente, o Leste, Irã, Omã, Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes, Catar, Bahrein. Vai pegar aquilo ali tudo. E a Bíblia ainda diz lá, Daniel 8:9, vai tomar, invadir a terra gloriosa, a terra formosa de Jerusalém. Paulo diz que vai haver o terceiro templo e ele vai se sentar no templo de Deus e vai requerer adoração, e quem não adorar a ele vai ser decapitado. Isso é o Islã, gente. É cabeça para um lado e corpo para o outro. Quem faz isso é Mohammed, a religião de Mohammed, o Corão, o Alcorão, as Surates, as Sunas, os Hadites. Tá tudo escrito aí no Corão. O Mohammed pegou a Bíblia e mudou os nomes dos personagens. Só isso. A Bíblia fala da besta do mar, besta muçulmana, é o Mahdi, o salvador do Islã. A Bíblia fala da besta paranormal que vai fazer milagre, fogo descer do céu, é o Dajjal. Eles falam de Jesus, Isa Alá Salam, Jesus dos cristãos, mas isso aí é o dragão. O Mohammed diz, vai descer em Damasco, na Síria. Isso é o dragão, gente. Porque o verdadeiro Yehoshua, ele vai pisar os pés, Yehová, através do seu filho, no Monte das Oliveiras e com feridas. Né? Que feridas são essas? O povo judeu e Rudim vai perguntar. Então, Mohammed só mudou pegou os personagens e mudou de nome. Ou seja, Mohammed copiou a Bíblia, plagiou. Você está me entendendo? Não vai vir 2 profetas, Elial e Moshe, Elias e Moisés? Você está me entendendo ou não está me entendendo? Eu venho pregando os acordos de Abraão, porque lá no Emirados Árabes, em Dubai, tem uma sinagoga, uma igreja e uma mesquita. Jared Kushner, judeu, trabalha para isso. Mas não é Jared Kushner, Elon Musk, Donald Trump, Bill Gates, que vai ser a besta. A besta é muçulmana, boca e mandíbula de leão, Iraque, pés de urso, Irã. Parece uma pantera, Europa, a Grécia. Ele vai ser tipo Alexandre Magno, grande. Ele vai ser rápido, rapidamente, porque ele só tem 3 anos e meio, quando ele começar a reinar, para conquistar o mundo todinho. Nesse tempo, a IA vai estar despertada. Eles dizem que a IA vai tomar consciência, a inteligência artificial, o ano que vem. Mas eu vi dizer que ela toma consciência esse ano de 2026. Vai adiantar o processo da autonomia, a consciência, a IA tomar consciência. Porque a besta vai precisar da IA para ter o controle total. Apocalipse 13. O paranormal vai usar a besta. Ninguém vai poder comprar e vender se não tiver a marca na mão ou na fronte, na testa. Só a IA, junto com a computação quântica, a física quântica, pode fazer isso. Mais nada. Só a IA sozinha não dá conta, mas como o computador quântico já está rodando, e ele é desse tamanhozinho aqui, ó, o computador quântico, né? Mas ele tem a capacidade de memorizar tudo, cada rua, cada nome,
rastrear todo mundo, controle total, ninguém escapa. Acredito que a Palantir, Google, essas empresas vai mudar tudo para Israel, do Vale do Silício, nos Estados Unidos, para Israel, porque a besta vai se sentar em Jerusalém, no terceiro templo, e reinar dali. Então toda a tecnologia vai para Israel. Você me entende ou não me entende? Será que eu estou falando grego? Eu não estou falando latim, eu estou falando português, gente. Por que as pessoas não me entendem? Ah, já sei. Você diz, não, vou esperar acontecer. Aí quando estiver acontecendo, eu vou acreditar. Eu tenho pregado com pregações e sonhos, o qual hoje eu entendo, como Daniel 10, Daniel 7, Daniel foi dormir na cama, sonhou, e o sonho do sonho virou visões noturnas, e ele viu os 4 animais, foi um sonho aquilo ali, que virou visão noturna. E eu venho notando que esses sonhos, ou visões noturnas que eu tenho, faz parte da minha pregação. Por exemplo, essa visão que eu tive, sonho, não? Entrando no avião do presidente Lula no Brasil. Eu vi o Lula lá, com um terno escuro e uma gravata clara, mas ele não estava triste. Ele estava alegre, animado. Dentro do avião, e de repente ele sumiu na minha frente. Não sei se ele saiu ou desapareceu, eu não vi mais o Lula. Mas eu continuei dentro do avião do presidente do Brasil. Fui andando dentro do avião, grande, e eu olhava as poltronas vazias. Isso aí tem a ver com a eleição esse ano, viu, gente? Presta atenção. As poltronas estavam vazias, olhando as poltronas. Lá no meio do avião, lá na frente, eu vejo um homem vestido de preto. Só que ele estava assim, ó. A poltrona dele estava assim, virada assim. Enquanto que as outras poltronas vazias estavam assim. E a dele assim. E um homem vestido de preto, e eu vou chegando. Depois do Lula, foi o único que eu vi dentro do avião. Isso tem a ver com a eleição esse ano, para quem tem entendimento. Quando eu chego, o homem vestido de preto não era uma roupa normal, era uma roupa de mergulho. Eu cheguei bem pertinho, olhei assim, e vi, olha, é uma roupa de mergulho, né? E ele estava ao ponto já de mergulhar, né? Aí o sonho acabou. Foi a única coisa que eu vi. E eu entendo que é para esse ano. Tem a ver com a eleição. Em outubro de 2026. E tem muita sem incentivo, guru, vidente aí, dizendo isso e aquilo da eleição. Mas preste atenção nessa visão noturna, nesse sonho que eu tive. Veja se ele não acontece. Como em 5 de novembro de 2024 eu sonhei com Donald Trump antes da eleição. No dia da eleição, de madrugada, mas antes da eleição, horário do Brasil, o Trump estava com um vaso branco, não tinha tampa e o fundo estava aberto. E ele virava o vaso tentando resolver, o vaso era branco e ele ficou perturbado. E aí eu mandei retirar ele do recinto, do lugar. Quando foi retirado Donald J. Trump, ele estava com uma espada grande na mão. Alguém perguntou, o que é isso? Eu disse, não sei, mas depois eu entendi que o vaso branco era a paz. Ele ia tentar trazer a paz, mas não ia conseguir. Depois ele iria trazer a guerra, como eu venho pregando. E olha a guerra aí, no Irã. Agora é guerra! Agora chegou 2.500 marines, fuzileiros navais para invadir o Irã. Já tinha 2.000, já dá uns 5.000 marines. Fuzileiros navais, paraquedistas, especialistas em assalto, querem tomar as ilhas do Irã. E o que o Irã fez? O Irã convocou 1 milhão de soldados. Vamos ver! Os Estados Unidos agora vai mandar mais 10 mil soldados para invadir. Vamos ver se 10, 15 mil soldados americanos dá conta de 1 milhão de soldados persas iranianos. E o Irã convocou a partir de 12 anos de idade para entrar no exército. Você diz aí é criança. Você acha que os persas, o Irã é brincadeira, gente? Está convocando criança de 12 anos para entrar no exército. A chapa está quente. Esquentou no Oriente Médio também, aquilo ali é lugar de profecia, gente. É lugar de profecia do fim do mundo.
Ali será o palco, o Mar Morto, o Vale do Oberim, dos passeantes viajantes que ainda vai nascer, vai ser aberto ali no leste de Israel, no Mar Morto, para o Gog ser enterrado. Os judeus vão enterrar o Gog, a Rússia e as nações que vierem com a Rússia por 7 meses, vão queimar as armas da guerra do Gog no leste, no Mar Morto, por 7 anos. Depois aparecerão as duas bestas, a besta muçulmana e a besta da terra, o paranormal, né? O Dao. Você pensa, islamista, muçulmano, que o Mahdi vai esperar o Jesus, o Isa Salam, Allah Salam, em Damasco para ir lutar contra o Dao, o Dajjal? Você está enganado. O Mahdi vai trabalhar com o Dao, o Dajjal. O Mahdi é a besta do mar do Apocalipse 13:2, a besta muçulmana. A segunda besta, o paranormal, é o Dao, é o Dajjal. E o Isa Allah Salam, o Isa Salam, que vocês dizem que vai descer em Damasco, isso aí é o dragão. É os 3 personagens do Apocalipse que Mohammed, Maomé, leu, copiou, plagiou e fez uma narrativa errada. Agora 2 bilhões de muçulmanos, mais de 50 países árabes acreditam nisso. Vai dar errado, vocês vão ver. A Surat, o Alcorão, Sunna, os Hadith, como Mohammed pegou o Apocalipse 16, que lá diz que as águas do rio Eufrates vai secar para dar passagem para os reis do Oriente, China, Japão, Malásia, Coreia do Norte, Indonésia. Aí o Mohammed diz, as águas do rio Eufrates vai se secar. Quando as águas do Eufrates se secar, vai aparecer uma montanha de ouro. Mohammed disse, copiando a Bíblia e colocou no Corão. Cada 100 homens que lutar por esse ouro dessa montanha, quando o rio Eufrates se secar, na Síria, no Iraque, na Turquia, cada 100 homens que lutar por esse ouro, 99 morrerá. Aí eu vejo sheiks, os imãs nas mesquitas islâmicas dizendo, esse ouro aí é o petróleo. A montanha de ouro é o que Trump está provocando lá no Irã agora, querendo petróleo iraniano. Aí é uma interpretação do sheik, que além do Corão copiar a Bíblia, plagiar, mudar as narrativas, ainda tem sheiks, imãs, líderes, mestres muçulmanos, dando interpretação que Mohammed disse. Quando a hora em que nós estamos vivendo é hora de dar a verdadeira interpretação, é das Escrituras, é da Bíblia, do Velho e Antigo Testamento. Não como judeus e muçulmanos fazem. Judeus estão interpretando Zohar, Kabbalah, Talmud, Gemorá, Geolá, uma pilha de livro que nem na Bíblia tem. Os muçulmanos estão tentando interpretar, é tudo filho de Abraão, né? Isaac e Ismael, né? Os filhos de Abraão tentando interpretar Sunna, Surat, Hadith, ou seja, e aí, eu não sou cristão, eu não creio em igreja. E aí a revelação da totalidade da palavra de Deus, das Escrituras, está aqui no Brasil. Do nome do Eterno. O Pai, Yehová, Yud-He, Vav-He, do Filho, Yud-He, Vav. Aí tem Yeho, Yud-He, Vav, Shua. Essa palavra Shua quer dizer salvar, Yehová salva. Ou seja, veio pela graça do Criador Yehová para o Brasil, também o Brasil. O Brasil tem o Cruzeiro do Sul, né, gente? A cruz. Nós não precisamos usar cruz, crucifixo, como o William Branham tinha crucifixo com escultura lá dentro do seu tabernáculo. Eu não uso cruz, mas eu tenho um Cruzeiro do Sul, você me entende? O Brasil tem a cruz, a mensagem da cruz, sem precisar usar cruz. De cruzados, templários, católicos, protestantes, evangélicos. Nós temos a verdadeira cruz e é feita por estrelas, astros, planetas, luas. O Cruzeiro do Sul, a cruz. A revelação final vem do Brasil também. William Marion Branham, profeta americano que morreu há 60 anos, em 24 de dezembro de 1965. No dia 20 de novembro de 1961, ele estava na cidade de Shreveport, Louisiana, pregando a mensagem de conferência com Deus. Antes dele subir na plataforma e assumir o púlpito para pregar essa pregação,
houve uma língua estranha e uma interpretação da língua estranha que virou uma profecia. E o final da profecia diz que daqui do Brasil, na hora da meia-noite, o Criador, o Senhor Deus, iria abrir os ouvidos do seu povo para ouvir os sermões, as pregações. E que isso iria vibrar e revibrar o Brasil inteiro. E a glória de Deus estará aqui no Brasil como as águas enchem os mares. Isso é Habacuque 2,14, né? Toda a terra, eu sei, isso é no milênio, mas já está cumprindo agora. Toda a terra será repleta da glória, do conhecimento de Jeová. Como as águas, como a água enche o mar, né? Isso já está aqui agora. É um pouquinho do milênio, né? A palavra original, a palavra verdadeira, aqui agora. Mas vamos voltar aqui em Jeremias 7. Siló, né? Isso é para completar a pregação de ontem à noite, que eu acho que foi uma das maiores pregações que eu já preguei, né? Sobre o profeta Jeremias, Deus usando ele duramente para falar com Israel. Aí Deus diz aqui: eu vou expulsar vocês da minha presença, como fiz com seus parentes, o povo do reino do norte. Aí é 10 tribos. Lembra que o rei Acabe governava 10 tribos e o rei Josafá uma tribo, a tribo de Judá, o rei do sul, né? Dá um total aí de 11 tribos, porque os levitas não teve terra, eles serviam no tabernáculo. Mas aqui Deus está dizendo que todo mundo, o rei do norte e do sul, o rei do norte, as 10 tribos, o rei Joaquim aqui, que era o rei do tempo do profeta Jeremias, que se chama de Jeremias, Deus está dizendo: eu vou levar vocês para a Babilônia, né? Eu vou entregar vocês aos babilônios. Versículo 18: vocês adoram a rainha do céu, oferece bolo para ela, bebida, derrama bebida para ela. Vocês me irritam. Aqui no Brasil é a Virgem Maria, Mariolatria, a Nossa Senhora Aparecida dos católicos. Não é minha senhora, não, é a senhora dos católicos, né? E Deus dizia que esse negócio de rainha do céu, vocês me irritam, vocês me ferem, vocês me ofendem. Vou mandar vocês para a Babilônia 70 anos. Vocês pararam de ser idosos. Agora Deus não vai mandar para a Babilônia, não. Agora Deus vai destruir a Babilônia, né? A grande Babilônia, a grande prostituta, né? Agora Deus vai trazer a grande tribulação, gente. Deixa eu só ver aqui. Eu fiz aqui que eu prego, depois eu venho anotando o que eu preguei para mim fazer cortes no vídeo, né? Tem muitos cortes que eu posso fazer na pregação de ontem, como Deus usando o profeta Jeremias, dizendo: não confie nas palavras mentirosas, dizendo: eu estou seguro, templo de Adonai, templo do El Shaddai, templo do El Elyon, templo de Deus, Jeová, Deus de Israel. Aí Deus diz: lembra de Siló, lá também tinha um tabernáculo, a Arca da Aliança, e eu entreguei lá a cidade para ser destruída pelos filisteus. Passou a espada nos israelenses que me foram infiel. Hoje você diz: eu estou no templo da Assembleia de Deus, templo quadrangular, templo da Universal. E os judeus só tinham um templo, né, Israel? O Beit HaMikdash. Hoje o Brasil tem 100 mil igrejas. E nenhuma é de Deus. Nenhuma pertence ao Criador. Essas 4 paredes. Atos 7, 48, 16, 24, 17, 24. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Não confia em templo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém indivíduo. Mas Apocalipse 3, 20 e 3, 22 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nem é espírito e nem é pneuma. Espírito no grego é o ruach, o sopro, o movimento. Eles não falam espírito em hebraico, é ruach, urash, kodesh, né? Aqui entendemos no latim, língua morta da igreja romana, como espírito, mas no hebraico é o sopro, é o movimento, é o Deus vivo em movimento, o Rashi de Jeová. Ele diz: eu estou fora das igrejas, vai cair tudo, vai ruir tudo, porque elas nem de Deus eram. Siló, o tabernáculo era de Deus, o Beit HaMikdash, o templo de Salomão era de Deus.
E nem assim salvou Israel. Aí eu vejo o pessoal do tabernáculo, que eu frequentei lá quase 17 anos, dizendo: nós temos segurança. Pastor Mauro Luiz Cardoso, aqui de Anápolis, Branamista. Temos segurança no quê? A Mambrana não trouxe a palavra original, não trouxe o véu, o lava-pés, as irmãs lavando os pés dos varões. A Mambrana não proibiu pagar dízimo. A Mambrana não pregou Yud, Re, Vav, Re, o tetragrama sagrado. Pregou JVHV. Isso aí nem é o tetragrama aí no primeiro selo de William Branham. Pela misericórdia do Criador, Abba, Pai, Jeová, bem, Yehoshua Mashiach, o Filho, é eu que estou pregando pela graça de Deus a palavra original aqui do estado de Goiás. Agora sim, mas ninguém quer, não tem problema não. Eu quero mais é que o fim venha, os 4 cantos da terra. Eu já disse, John Kennedy dos Estados Unidos, presidente católico, Nikita Khrushchev, presidente da União Soviética, ia ter uma guerra fria atômica em 62. Milagrosamente, os ventos da guerra parou, mas agora ninguém para as guerras. Os ventos, quando o Trump diz, eu parei 8 guerras, ele mesmo está soltando o vento da guerra. E está sem freio, sem controle no Irã. Nem terminou o Irã, ele quer soltar um vento em Cuba, na Nicarágua, no Brasil, quer tomar a América do Sul, Latina, Central, o Canadá, o México, as Américas todas. Ele acabou de soltar um vento. O ventinho da Venezuela foi um passeio, ele ganhou, né? Capturou Maduro e é dono do petróleo, Estados Unidos, Donald J. Trump do petróleo da Venezuela. Mas o vento que ele soltou no Irã é grande. Olha o Irã aí convocando 1 milhão de soldados persas, iranianos. Então o vento é grande. É grande. Eu quero o prêmio Nobel da Paz. Donald Trump disse: eu sou da paz. Depois ele mudou: eu vou trazer a paz pela força. O presidente, como é que é? Morre, né? Aquele que governou os Estados Unidos com um porrete, né? Agora o Trump está imitando, quer meter o porrete nos países. Mas agora ele está enfrentando um país que tem 5.000 anos de história, os persas, né? E será os pés de urso da besta muçulmana na grande tribulação. É bíblico o Irã. Os Estados Unidos não é bíblico não, gente. O Irã agora ele traz a guerra, né? Não tem nada de paz, é guerra. É do jeitinho que eu vi, uma espada, né? Presta atenção. Presta atenção. Né? Eu não vejo nenhum templo 4 paredes de Deus no Brasil. Nem quando construiu o 3º templo, aquilo lá não vai ser para Deus. É a besta que vai se sentar. O templo de Deus hoje é você, homem e mulher, que se render a Deus. Né? O templo foi destruído lá por Nabucodonosor, por Tito, no ano 70, né? Eles vão construir um 3º templo para a besta, né? E Irmial disse que o que Deus quer é mudança de vida, né? Deixa eu só dar uma revisãozinha aqui. Irmial dizendo: não confie em palavras mentirosas. Hoje os gentios, os brasileiros, confiam nas igrejas, nos pastores. Vai ser uma decepção na grande tribulação. Vão ter que morrer por crer em igreja, ter carteira de membro, nome escrito no hall de membro, por ser pagador de dízimo, de dinheiro, ofertante de dinheiro, contribuinte de dinheiro, pagador de taxa de dinheiro de igreja. Vão morrer na grande tribulação que está chegando. Lá vocês vão ver que não adiantou nada confiar em pastores e igreja, em padre, em papa, em padres, em igreja, em ser cristão, cristianismo. Está tudo errado. Mas espera que está perto, né? A grande tribulação está chegando, né? Não confie em palavras mentirosas. Deus não estava nem no Beit HaMikdash, no templo dos judeus. Ele não estava. Só revisando aqui. A besta vai ser muçulmana. Você sabe que eu prego contra judaísmo, islamismo e cristianismo. Todas essas 3 religiões vão fundir em uma só religião e a besta vai governar.
Tá tudo errado com judaísmo, islamismo e cristianismo de igrejas. E você tem a chance de ouro. A chance de ouro de sair do sistema, não? Mas não é fácil, porque aqui tem que usar vestido, não? O homem, né, túnica, a mulher tem que usar o véu, não? 1 Coríntios 11. Se a mulher não usa véu, mande ela cortar o cabelo. Se cortar o cabelo e rapar a cabeça é indecente, vergonhoso, use o véu. Você está lutando com o quê? Com a espada, você muçulmano, com a espada do Corão? Você está lutando, porque vocês dizem, os cristãos dizem que crê na Bíblia, mas no final prega teologia, prega trindade. Que espada é essa? Trindade. Prega batismo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Que espada é esta, cristão da Igreja Católica? Está lutando, pregando batismo em nome de Jesus Cristo. Que espada é essa, gente? Batizar em nome de Jesus Cristo? Essa é a espada da mãe católica, a mãe das igrejas. Diz que a mulher não precisa usar o véu em público. Que espada é essa? Diz que o véu era só para Corinto. Que espada é essa? Que palavra é essa? Isso não é a palavra da Bíblia, não manda pagar dízimo. Que espada é essa, gente? Não vê que você está com a espada errada? Se é muçulmano, lutando com a espada do Corão torta, dos árabes. Se é cristão, em vez de pregar a Bíblia, prega dogma, credo, RI, regulamento interno, normas, regras de homens. Doutrinas de homem. A palavra do homem é mentira. Seja a escritura a palavra de Deus verdadeira. Toda a palavra da Igreja Batista Presbiteriana, Luterana, Metodista, Episcopal, Assembleia de Deus, CCB, Quadrangular, Deus e Amor Universal, Mundial, Sara Nossa Terra, Videira, Luz para os Povos, mentira. Tudo mentira. Eu prefiro as escrituras. A verdadeira espada do Ruach HaKodesh, de Jeová. Vai vir um cavalo verdoso, eu preguei ontem, só estou lendo aqui os destaques, os pontos. Não tem como Jerusalém, Netanyahu ganhar. Jerusalém vai para a mão da besta muçulmana. Por que, pregador? André Luiz Nunes, de Goiânia, Goiás. Porque no mês de junho, Jerusalém comemora o dia do orgulho gay. A capital Tel Aviv, não viu aí? Muitos corvos, pássaros aí, um presságio. Isso aí está dizendo que Elial está vindo para pregar para os 144 mil, porque no mês de junho, Tel Aviv é a capital, Jerusalém, todo Israel comemora o dia do orgulho gay. 250 mil gays e lésbicas em Tel Aviv. Dá uma média de 25 mil gays e lésbicas na Jerusalém moderna. Gente, não tem como Israel ganhar. Israel vai perder, gente. Não é que estou desejando a derrota de Israel. Só o dia do orgulho gay e tantas boates, balada, clubes noturnos de homossexualismo, lésbica. Você vê aí, essas atrizes aqui da Rede Globo, Record, do Brasil, não é tão bonita como as atrizes de Jerusalém, de Tel Aviv. Gal Gadot, a Mulher Maravilha. Natalie Portman, como é que é o nome? Scarlett Johansson, né, da Marvel. Isso aí tudo é mulher judia, gente. As mulheres mais bonitas do mundo são judias de Hollywood. As da Globo aqui não chegam nem perto. São as mulheres que ganham o Oscar, não? Hollywood é do judeu, gente. Por isso que Israel tem um dia do orgulho gay. Não tem como Israel ganhar. Israel hoje é uma Sodoma e Egito. Apocalipse 11. Quando matarem Elial e Moshe, Elias e Moisés, não permitirão com que seus cadáveres sejam enterrados durante 3 dias e meio. 3 dias e meio ficará estendido na grande praça, onde espiritualmente nosso Adão no hebraico é Senhor, foi crucificado, a qual se chama-se Sodoma e Egito. Em junho tem um dia do orgulho gay em Jerusalém, Tel Aviv. E você ainda vai orar para Israel ganhar do Líbano, da Síria, da Turquia, do Irã, do Iraque, do Egito, do Catar, da Arábia Saudita, do Omã, do Emirados Árabes. Eu não oro. Um país como Israel, Jerusalém, a cidade moderna, em junho tem um dia do orgulho gay, para mim já está derrotado. Não é eu que desejo. Israel mesmo se derrotou a si mesmo.
quando deixou a homossexualidade e o lesbianismo controlar. O exército, a política, o Likud, o parlamento. Não dá para ver isso, não? Ou sou eu que estou cego? É eu que estou pregando cegamente? Hein? Ou será que eu não estou pregando a verdade? Não dá para ver, não? Você me entende? Você me entende? Hein? Você que me escuta pregar, será que você me entende? Que eu não quero seu dinheiro, eu não quero sua oferta, eu não quero seu dízimo, eu não quero nada seu material. Eu só quero sua atenção. Ah, você quer minha atenção? Aí você vai e me ganha. Aí eu sou mulher, vou ter que usar o véu em público. Eu sou homem, mulher, vou ter que me batizar em nome de Yahushua Mashiach. Depois você vai cobrar dízimo. Você tá louco? Eu não posso cobrar dízimo, é proibido. Paulo nunca cobrou dízimo. Eu sou um pregador, eu tenho uma barbearia aqui. Eu corto cabelo e faço barba. Pregador hoje tem que trabalhar igual a Xali, Jaú, o apóstolo Paulo. Para com isso, gente. Para de pensar isso. A hora está acabando, viu aí? O cientista, 85 segundos para a aniquilação total, à meia-noite. Está errado. Nós já estamos dentro da meia-noite. À meia-noite ouve-se o grito. Aí vem o esposo. Sair ao seu encontro. Acorda, 10 virgens. Mas vai acordar? Vai. Mas só 5, sábia prudente está preparada. Tem azeite na lamparina, na lâmpada. Eis que estou à porta, batendo, está do lado de fora. O que mais que eu tenho aqui para dizer? Eu vou cortar depois. É muito ponto, não? Achei a pregação de ontem gloriosa, né? Maravilhosa, dura que só. Pensa numa pregação dura, foi aquela de ontem, né? No minuto 50, segundo 17, eu falei sobre sionismo judeu e sionismo cristão. Sionismo judeu, com Theodor Herzl, em 1897, criou o movimento para os judeus voltar a Israel. Só que hoje, esse sionismo do Benjamin Netanyahu é genocida, é criminoso, faz crime de guerra, né? E o sionismo cristão, do cristianismo, as igrejas aplaudem, homenageiam, parabenizam Israel com bombas, mísseis americanos destruindo crianças em Gaza, Líbano, Síria, Iraque, Irã. Eu não posso concordar com essa matança. Eu não sou cristão, não sou muçulmano, também não sou do judaísmo, eu sou um Talmedim, né, um discípulo do Mashiach. Eu vou pela escritura, a escritura proíbe essa matança, não? Mashiach mandou se bater na direita, mandou dar à esquerda, se mandar andar 1 milhão de duas, se pedir a capa, junto com a capa a túnica, não? Para vencer. Paulo disse o mal com o bem, mas não com bomba, arma. Nós não temos armas carnais. Israel está errado, Estados Unidos está errado, o xiismo, o islamismo, o Irã está se defendendo, mas também está errado, é um mata-mata. O fim do mundo é assim, é o mal. Deus permite o mal vir, como ele permitiu os filisteus destruir Siló, a Babilônia destruir o templo lá, destruir Jerusalém. Deus permite, o fim vai ser assim. O William Branham diz, um louco vai apertar o botão da bomba atômica, depois outro louco em outro país aperta o botão, depois outro louco em outro país aperta o botão, aí a terra é queimada. E nós temos esses loucos na Coreia do Norte, na China, nos Estados Unidos, na Rússia, na França, em Israel, no Paquistão. Nós temos países com homens loucos. O mundo está uma loucura, não é isso? O presságio aí dos corvos, quem sabe milhões de corvos, essa imigração que foi um sinal de Deus em Tel Aviv, um presságio, signifique que Elial, porque os corvos alimentaram Elias, né? Signifique que Elias está vindo, Elial, de Malaquias, que não é nem William Branham, nem eu, mas ele vai converter o coração dos filhos de volta aos 12 Achali apóstolos, né? Não é isso? Eu falei sobre eugenia, misoginia, xenofobia na pregação de ontem.
Que mais aqui? É tanta coisa. Hora, 1 hora, 23 minutos, 28 segundos. Jeová diz, vocês me irritam. 1 hora, 23 minutos, 42 segundos. Jeová diz, vocês me machucam, ou seja, ofendem a Deus. Porque faz o que Deus, Jeová, odeia, detesta. Fazem... Israel estava fazendo Deus passar vergonha. É igual as igrejas hoje. Eu tinha anotado um ponto aqui. Está aqui, ó. Ou seja, para terminar, estou terminando. Deus disse através de Jeremias, o que eu pedi para vocês fazer, Israel, vocês não fazem. Vocês fazem o que eu não pedi para fazer. Vá para a fogueira santa de Israel, fogueira santa do Monte Sinai, vá para as correntes das igrejas, para as correntes de igreja, quebra de maldição de igreja, envelope de igreja. Deus nunca mandou fazer essas coisas que as igrejas mandam fazer, sacrifícios, né? E tudo é dinheiro, nem um templo. Olha aí, o Yeshua Mashiach viveu aqui 33 anos e meio e não construiu templo nenhum, só diz que o templo dos judeus ia ser destruído e não ia sobrar pedra sobre pedra. Paulo ficou velho pregando a palavra. Paulo, as congregações que ia lá eram nas casas, nunca construiu 4 paredes. Porém, hoje, os bispos, presidentes de igreja, pastores, fazem o povo sacrificar tudo para construir belas catedrais. Aquilo é na Vila Pedroso, em Goiânia. Eu vi uma Assembleia de Deus ali da Fama, era grande. Eles igual a CCB também faz isso. Eles não dão conta mais de comprar terreno, eles têm um terreno com um templo, eles derrubam o templo para fazer uma catedral maior no mesmo lugar. Porque é o dinheiro do povo. E é o que Jeová, Pai, Abba, Pai, Yehoshua, bem, o Filho nunca pediu para fazer. Ele nunca mandou construir 4 paredes. E isso é o que mais toma dinheiro hoje do povo. Igrejas, templos maiores do que o shopping center da cidade, como lá em Natal, a Igreja Universal lá é maior do que o shopping center Jardins lá em Natal. Eu morei... Natal não, Aracaju. Mas é assim hoje. E ninguém fala nada, todo mundo concorda. E Jeová usa o profeta Jeremias e diz, o que eu mandei fazer, vocês não fazem, Israel. E o que eu não mandei fazer, os vossos sacerdotes, que é os pastores, padres, bispos, pastoras, missionárias, né? E a Bíblia nem autoriza a mulher pregar, mas está aí para colher renda, dinheiro, né? Mas não sou eu que vou mudar, nada vai mudar o mundo a não ser a grande tribulação, gente. Nada mudará o mundo a não ser a grande tribulação. Então, a antiga Siló, que Deus mandou através do profeta Jeremias Israel lembrar, ela fica na região histórica de Samaria, na atual Cisjordânia, né? Hoje na Palestina, né? A Siló está lá. Geograficamente falando, está na região de Samaria. Samaria, Belém, hoje está no controle dos palestinos lá. Mahmoud Abbas, né, o presidente da autoridade palestina, né? Então, para vocês saberem onde é Siló hoje, não é Jerusalém. Você me entende? Ficava próximo à região montanhosa lá, 16 quilômetros ao nordeste da cidade de Betel. Se você não sabe onde ficava Siló, né? 16 quilômetros de Betel. E era um lugar importante lá, porque depois que Israel entrou em Canaã, o profeta Yehoshua, o sucessor do profeta Moisés, Moshe, em Siló, estabeleceu o tabernáculo, e a arca da aliança que os levitas tinham que carregar no ombro ficou lá por cerca de 369 anos. Era o lugar da adoração, o centro de adoração, o centro religioso, né? As informações geográficas de Siló. Então todo o povo reunia lá, né? Você entende, né? E ela está lá, ela aparece lá no livro de Juízes, né?
do Velho Testamento, essa Siló, né? Mas essa Siló vai ser destruída pelos filisteus. Aí a arca vai ser levada para Jerusalém, Eruxalaim, né? E o tabernáculo vai ser construído lá com Salomão, no Monte Moriá, no Monte Sião, no topo do Monte Sião, que é o Moriá, né? Em Jerusalém. Porém, agora o profeta Irmial está a pregar aqui que Jerusalém vai ser destruída, o templo vai ser destruído. E Deus está dizendo: vocês acham que eu vou poupar Jerusalém, o templo? Vocês acham que vocês estão seguros? Adorando ídolos, rebeldes, teimosos, ninguém pode corrigir vocês. Vocês não me ouvem, eu mando profeta, vocês matam. Eu envio profetas, vocês matam. Eu aviso, vocês não ouvem, vocês estão surdos. Vocês não aceitam Israel, ninguém corrigir. Então, avisa aí, Irmial. Você fala Jeremias, mas é Irmial. Nabuzaradão, general do Nabucodonosor, rei Nabucodonosor está vindo. É um povo de rosto feroz, brabo, fala uma língua dos caldeus, da Babilônia, ele vai pegar vocês. E não faltou pregador para resistir, lutar contra Irmial, dizer: você está errado. Deus ama tanto o templo, onde sacrifica touro, bode, rolinha, pombinha, ovelha, cordeiro. Deus nunca vai deixar ser destruído, não vai? Veja se não foi destruído por Nabucodonosor. Até onde eu sei, o único homem que Nabucodonosor mandou poupar foi Irmial. Quando chegar a Jerusalém, tem um profeta lá. Você fala Jeremias, mas é Irmial. Eu quero esse homem vivo. Se ele quiser vir para a Babilônia, eu dou salvo-conduto para ele. Ele não vai. Irmial não vai. Porque as profecias do Irmial, que se chama Jeremias, chegou aos ouvidos do rei Nabucodonosor, lá da Babilônia, né? Poupe Irmial, esse homem é de Deus, não? Ele está dizendo que o Deus deles, dos hebreus, entregou o povo dele, de Israel, para mim, né? Que bom, né? O Nabucodonosor pensou: tem um profeta judeu, hebreu, israelense profetizando contra o povo e a favor de mim. Então a vitória é minha. E foi. E aconteceu que Irmial, ao qual você chama de Jeremias, aconteceu. Na verdade é uma repetição. A Babilônia, os caldeus fizeram em Jerusalém o que os filisteus fizeram em Siló, né? Você está entendendo? Aí eu fico me perguntando, porque o Brasil tem 100 mil igrejas, eu fico me perguntando toda hora: não tem uma igreja de Deus, uma denominação de Deus, uma religião de Deus no Brasil, uma organização religiosa do Brasil, e o povo ainda se sente seguro. Diz que vai no arrebatamento. Gente, o arrebatamento está chegando. A Bíblia fala que só 5 virgens entrou para dentro da festa de núpcias, para o casamento. Ninguém mais entrou. 5 é pouco demais, não é? Ora, mas é o que Deus vai ter. É o que o Criador vai ter. Antes do dilúvio ele teve um homem, Enoque. No meio de Israel todo ele arrebatou um homem, Elias, uma carruagem de fogo, um cavalo de fogo e um redemoinho. Ele é assim mesmo. Você não quer ser teimoso, é surdo, é rebelde, não quer ser corrigido. Pronto, ele vai salvar quem fizer techuvá, converter, voltar a ele, né? Então estou encerrando minha pregação, mas recordem, não tem como Israel, mesmo junto com os Estados Unidos, vencer as guerras. Uma hora Israel tomba. Não é porque eu quero, é por causa do dia do orgulho gay. Porque se o Criador não poupou Sodoma e Gomorra, como ele vai poupar o mundo? Como ele vai poupar os judeus? Israel, claro, ele vai salvar 144 mil judeus israelenses, mas vai ter que tirar de Israel. A Bíblia fala em Apocalipse 12, receberão as 2 asas da grande águia. Uma asa é Elias, outra asa é Moisés. E vai levar para o deserto da Jordânia, possivelmente Petra. Que é Daniel 11, 41, 42. A besta muçulmana não tomará a terra dos filhos do Edom, Moabe e Amon, o qual é a Jordânia, né? Olha aqui o Criador Jeová, Abba, Pai.
único Deus, Jeová, seu Filho, a quem Deus, Jeová, vive dentro dele. Eu e o Pai, plural, somos um. O Filho, bem, Adon e Yehoshua Mashiach, abençoe mais uma vez essa pregação. Quando estamos chegando próximo ao momento final. Amém.